Hoje nós vamos falar sobre uma recente decisão do STF que analisou se a separação judicial continua sendo um requisito para que um casal possa se divorciar. Para quem não sabe, a gente tinha essa previsão na Constituição Federal de que para um casal se divorciar, precisava antes ter a separação judicial por pelo menos 1 ano ou a separação de fato por pelo menos 2 anos. E aí, lógico, comprovar que essa separação de fato, de não viver mais na mesma casa, enfim, realmente existia, para daí poder se divorciar. Aí você pode estar pensando, mas Michelle está totalmente ultrapassada. É óbvio que não precisa da separação judicial mais para poder pedir o divórcio. E, de fato, a gente teve em 2010 uma emenda à Constituição que alterou, que parou de exigir a separação judicial para que um casal possa se divorciar. Então, o pedido de divórcio pode ser direto. Mas aí a gente tem uma discussão que ainda ficou existindo. Inclusive o STJ também já tinha entendimento de que não precisava mais passar pela separação judicial. Mas um ponto que se discute é: será que, então, a separação judicial e a separação de fato continuam existindo no nosso ordenamento jurídico? Ou elas fazem sentido? Faz sentido ainda existir separação judicial? Ou separação de fato seria um pouco diferente, eu vou explicar por quê ao longo do nosso vídeo, da nossa análise. Mas a separação judicial continuaria sendo algo que seria necessário? Quem que ia optar por uma separação judicial em vez de ir para o divórcio direto? Porque a separação judicial, gente, ela basicamente substituiu o desquite. E a grande diferença entre separação judicial e divórcio é que na separação judicial ainda continua existindo o vínculo conjugal. Você separa bens, tudo, mas você continua tendo vínculo conjugal. Você não pode se casar com outra pessoa enquanto você não se divorcia. Se você está só separado judicialmente ou de fato, você não pode se casar com outra pessoa. Então, essa é a grande diferença entre separação judicial e divórcio. Então, quem iria optar por uma separação judicial, você já pode ir direto para o divórcio? Não sei, o que você acha? Vamos analisar aqui a decisão para você formar a sua opinião. Deixa aqui nos comentários também já o que você pensa inicialmente e no final do vídeo você me conta se você mudou de ideia com base nos fundamentos do STF, enfim. Mas basicamente não vai se discutir tanto nessa decisão se continua sendo um requisito ou não, porque isso já era praticamente ponto pacificado na doutrina, na jurisprudência, até porque a Constituição Federal mudou isso e não exigia mais a separação judicial previamente. Mas se discute se a separação judicial continua sendo algo que existe no ordenamento jurídico. Essa é a grande questão. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Eu quero também, antes da gente começar a análise, agradecer que a gente atingiu 1000 inscritos aqui no canal, então eu fico muito feliz que tem tantas pessoas que estão interessadas num assunto que não é fofoca, não que isso não seja legítimo, mas é um assunto tão importante que às vezes as pessoas não se interessam tanto, né? Então eu fico muito contente de ter 1000 pessoas acompanhando aqui o canal. Quero muito agradecer você que está inscrito, que está inscrita aqui. E que a gente continue crescendo, porque quanto mais a gente crescer, mais eu vou conseguir continuar produzindo esse conteúdo que é de extrema relevância. Porque, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. E como operador do direito, hoje em dia não dá para atuar sem entender o sistema de precedentes judiciais. E mesmo para quem não é operador do direito, não é dessa área profissionalmente, é muito importante que você saiba dos seus direitos. E não basta você ler a lei, porque se você abrir o Código Civil hoje, você vai ver que lá tá que para você poder se divorciar tem que ter a separação judicial. Mas, pelo ordenamento jurídico, numa interpretação como um todo, olhando para a Constituição Federal, para a jurisprudência e para a doutrina, a separação judicial não é mais um requisito. Então, essa é a importância de você entender como que a lei é interpretada, tá? Então, vamos ao que interessa. Antes de a gente começar a análise da decisão propriamente dita, eu quero pedir de novo para você se inscrever aqui no canal, dar o seu like, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Se cada pessoa que já está inscrita por aqui compartilhar o canal com uma outra pessoa, a gente já consegue dobrar o número de inscritos e assim a gente vai aumentando exponencialmente. Como eu falei, é muito importante que o canal continue crescendo para eu conseguir
continuar produzindo esse conteúdo para você. Então, gente, pelo que eu entendi, essa questão chegou no STF porque uma pessoa tinha pedido o divórcio e o outro cônjuge tinha falado: não pode ter o divórcio antes de ter a separação judicial. Então, a questão chegou no STF e o STF falou o seguinte: que a controvérsia constitucional que foi analisada nesse precedente, tema 1053 da repercussão geral, consiste em saber se, à luz da emenda constitucional 66 de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, é possível exigir prévia separação judicial para o divórcio e se subsiste a separação judicial como figura autônoma no ordenamento jurídico. Então, para você entender o que falava o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal antes dessa emenda. Ele falava o seguinte, ó, tá aqui riscado na Constituição que a gente tem aqui online para acessar. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Tá vendo? Então colocava que só poderia ser dissolvido pelo divórcio após uma separação judicial por mais de 1 ano ou a separação de fato por mais de 2 anos. E aí, com a emenda constitucional 66 de 2010, passou a constar o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Direto, não colocou mais como requisito a separação judicial, mas ele também não proibiu a separação judicial. E quando a gente abre aqui o Código Civil, que vai falar quando que a sociedade conjugal termina, ele vai trazer que pelo divórcio, que o divórcio só vai poder acontecer também após a separação judicial. Então ele traz aqui que decorrido 1 ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. Tá? Então, no Código Civil, a gente tem ainda também as hipóteses em que se pode pedir separação judicial, porque também tem isso. Hoje em dia, a gente tem o entendimento de que para o divórcio, você não precisa justificar. Ah, qual é o motivo? Houve algum problema? Houve uma traição? Houve uma quebra de confiança? Houve, como tá aqui, por exemplo, tentativa de morte, abandono voluntário do lar, condenação, conduta desonrosa. Tinha requisitos, a gente não tem que justificar. Por que o Estado teria que se meter na nossa vontade, né? Na nossa autonomia da vontade de estar ou não casado, casada. Então, a gente tinha essas previsões para separação judicial e o divórcio, na verdade, hoje o entendimento é que ele pode ser pedido sem qualquer justificativa. Simplesmente, quero me divorciar. É a sua vontade, você não é obrigado a permanecer casado. Tá? Então, a gente teve essa alteração na Constituição com a emenda, mas o Código Civil ainda traz essa previsão. A questão também, muito interessante a gente pensar, é se, por acaso, com a reforma do Código Civil que tá para acontecer, se a separação judicial vai continuar lá. Confesso que eu não sei, eu não tô analisando essa reforma de perto, porque também não é minha área de especialidade, eu sou focada em processo civil, né? Minha área de especialidade é processo civil, no meu doutorado, enfim. Mas eu acredito que muito provavelmente não esteja mais a figura da separação judicial no Código Civil, ou ela esteja realmente explicada de uma maneira que fale, olha, para quem quiser separar judicialmente antes de optar diretamente pelo divórcio, às vezes, quem sabe, né? Às vezes a pessoa, ela quer se separar judicialmente só para não ter o regime de comunhão de bens, etc., para ter essa separação, mas ainda não quer se divorciar totalmente e depois pode querer juntar novamente, enfim. Não sei direito como vai estar no Código Civil, no novo Código Civil. Se tiver alguém que faz parte, algum jurista que faz parte da comissão da reforma do Código Civil, comenta aqui, me conta como que tá essa discussão sobre separação judicial e divórcio. E aí vamos aos fundamentos dessa decisão do STF, que o mais interessante é que ele traz realmente um histórico da evolução do conceito de família, de casamento, no ordenamento jurídico brasileiro. Então ele vai começar falando assim: depois de passos importantes, ainda que incompletos, dados em direção ao incremento da liberdade e da igualdade no casamento, como o Estatuto Civil da Mulher Casada e a própria Lei do Divórcio, a Constituição de 1988 inaugura paradigma familiar diferenciado. Apresenta a família como base da sociedade, mas em sentido diametralmente oposto ao que enunciavam as Constituições de 34, 46, 67 e a Emenda Constitucional número 1 de 69, não a vinculando ao casamento.
Ou seja, a família não se constitui apenas pelo casamento, também explicitamente protegidas a união estável e a família monoparental. E aí ele vai trazer também várias decisões do STF que são históricas com relação à reafirmação da pluralidade, da liberdade e da igualdade dos familiares à luz da Constituição. Então vai falar sobre a fertilização in vitro ser considerada um elemento do livre planejamento familiar. Inclusive, acho interessante depois a gente analisar essa ADIM, que ele cita onde isso foi considerado, porque poderia ser utilizado para que se reconheça, então, o dever do plano de saúde de dar cobertura à fertilização in vitro. A gente já analisou aqui no canal um precedente do STJ que fala que o plano de saúde não tem obrigação de dar cobertura à fertilização in vitro. Será que não tem aí uma contradição entre essa decisão do STJ e essa decisão do STF em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade? Não sei, interessante, vou deixar aqui anotado para a gente analisar isso depois também. Bom, o STF também já reconheceu a união homoafetiva como manifestação do direito subjetivo de constituir família, afirmou a proteção da pluriparentalidade, a possibilitar reconhecer tanto a paternidade socioafetiva como biológica, remarcação de teste de aptidão física de concurso para o candidato a gestante, enfim, dentre outros, e vai também trazer outros julgamentos em que foi declarada a inconstitucionalidade, como, por exemplo, da diferenciação de prazos para a licença adotante, esse tema que a gente já analisou no canal, vou deixar aqui também para você ver se você quiser, para você assistir. A distinção de regimes sucessórios entre cônjuge e companheiro, declarou isso inconstitucional. Também declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, e declarou a constitucionalidade da competência do foro da residência da mulher para as ações de separação e divórcio e anulação de casamento. Na linha dessa evolução, também foi trazida a possibilidade do divórcio com ou sem separação judicial prévia, mas também se diversificaram as suas causas autorizadoras, a dispensar a culpa e objetivar as razões do rompimento, ou até mesmo se prescindiu a explicitação de qualquer causa. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Não tem necessidade de explicar o motivo do divórcio. Quer separar, quer divorciar, acabou. Não precisa ficar justificando. É simplesmente não quero. Posso só não querer, não tem que ter uma causa específica. A relação desgastou, enfim, diversas questões, às vezes pessoais, que a parte nem quer expor, né? Então não precisa justificar o motivo do divórcio. Isso foi tudo indo nessa direção, nessa interpretação que o STF fazia não só também de um dispositivo isolado, mas todo o objetivo da Constituição Federal também de acordo com a evolução da sociedade, da secularização do direito e da igualdade de gênero. Aí ele vai trazer aqui alguns marcos históricos e muito importantes no quesito dessa evolução. Então, em um primeiro momento, tem-se a introdução do divórcio em 1977, condicionado ao regime híbrido da prévia separação judicial por causas culposas e objetivas, podendo ser requerido apenas uma vez. Em 1988, a Constituição traz prazos menores e assenta a causa objetiva da separação de fato, que é justamente o artigo 226, parágrafo 6º, antes da emenda constitucional. Em 2007, há a desjudicialização do divórcio consensual, essa é uma informação importante também. Se você vai se divorciar, isso é um consenso entre você e seu cônjuge, você não precisa ir para a ação judicial. Você pode fazer isso em cartório direto, tá? Não precisa da via judicial, a não ser que tenha filhos menores de idade. Aí precisa ser pela via judicial até para ter uma proteção dos interesses do menor. No questão da partilha de bens, da questão da guarda, visitas, etc. E aí, em 2010, é operada a reforma constitucional em debate, que confere ao artigo 226, parágrafo 6º, fórmula sintética da dissolubilidade do casamento pelo divórcio, não mais referida à necessidade de prévia separação judicial ou fática. E aí, o STF vai continuar, os ministros, nesse caso, vão continuar fundamentando, até porque, para adotar esse entendimento de que não seria necessária a separação judicial anteriormente, muito menos uma causa para a separação judicial, talvez nem fosse necessária especificamente essa emenda constitucional, porque poderia ser entendida a inconstitucionalidade dessa imposição, tendo em vista
a Constituição Federal como um todo, os princípios da Constituição Federal. Então, não é a lei nem a Constituição que põe fim aos relacionamentos conjugais, mas os mais variados fatos e circunstâncias da vida, em geral de modo multicausal, não interessando ao Estado interferir injustificadamente na vida privada e imiscuir-se na averiguação dessa causalidade em observância dos direitos à intimidade e à privacidade. Artigo 5º caput, inciso 10. Tão pouco compatível com os direitos fundamentais da liberdade e da busca da felicidade, a imposição pelo Estado do vínculo matrimonial. Na era dos direitos, não é o indivíduo que serve ao Estado, mas o Estado à pessoa humana. Aí vai falar aqui que essa emenda, ela maximiza o alcance e a eficácia dos direitos à liberdade, ou seja, ela maximiza, não é que ela introduz. Esses direitos já existiam. A liberdade, a igualdade, a felicidade, a vida privada, a autodeterminação, ao livre desenvolvimento da personalidade, em prol de uma vida digna, dispensando qualquer causa ou motivação e facilitando a dissolução do casamento. Portanto, o divórcio não se condiciona nem à vontade do Estado, nem à da outra parte, porque para você se divorciar basta que um dos cônjuges queiram. Se um não quer, dois não fazem, né? Então, a imposição de certos padrões de condutas tidos como corretos é contrária ao pluralismo do mosaico constitucional das famílias, que se conecta com o alicerce republicano da liberdade religiosa. Até porque essa questão do casamento, dessa proteção, também tinha uma questão muito ligada a questão religiosa de não poder se divorciar, e a gente vive num estado laico. Então, não apenas a proteção das pessoas e das diferentes confissões religiosas de indevida interferência estatal, como também a desvinculação da atuação estatal em relação a dogmas e princípios religiosos. E aí eu não sei porquê, no julgado, né, no acórdão que estava no site do STF, quando a gente pesquisa os julgados que têm repercussão geral, os precedentes de repercussão geral, não constava a discussão que eles fizeram sobre a subsistência ou não do divórcio, da separação judicial como um instituto autônomo. Só que na tese constou. Então, constou o seguinte: após a promulgação da Emenda Constitucional número 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública por se tratar de ato jurídico perfeito. Então fala que não subsiste no ordenamento jurídico. Não foi por unanimidade, essa questão de não subsistir, foi por um voto, foi por maioria, né? Então parece que na parte final ficou vencidos os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Então, para eles, pelo que eu entendi, a separação judicial ainda podia subsistir, só que não como requisito para o divórcio. E agora eu acho que com a reforma do Código Civil isso vai ser melhor esclarecido, porque mesmo com esse precedente, agora ainda ficou um pouco obscuro, né, se subsiste ou não. Porque apesar de estar na tese, na discussão isso não foi objeto de fundamento específico para falar porque não subsistiria. E aí a gente tem, bom, se a lei não proíbe, por que não poderia ter a separação judicial? Por que as pessoas teriam que obrigatoriamente optar diretamente pelo divórcio e não por se separar anteriormente? Até porque aqui a gente fala da separação judicial, mas como eu falei no começo do vídeo, a separação de fato é diferente da separação judicial, porque separação judicial é para você conseguir aquilo com essa formalidade, você tem um documento que fala, não, estamos separados judicialmente. Mas se você provar que você também está separado de fato, aquilo também já acaba com a comunhão, com o regime de comunhão de bens, só que fica mais difícil de provar. Então, a separação de fato não tem muito como você impedir. Se as pessoas não se divorciam, mas elas provam que há anos elas não vivem na mesma casa, sei lá, cada uma mora até num país diferente, elas têm outras relações, não convivem, etc. Enfim, aí vai de caso a caso, e envolve também direito de família, causas de direito de família que são um pouco mais complexas, também não é a minha especialidade. Eu costumo fazer só causas de direito de família que estão lá na consensualidade, sem grandes discussões, tá? Mas, enfim, essa foi a tese firmada, e mesmo pelo entendimento deles de que a separação judicial não existiria mais como uma figura autônoma no ordenamento jurídico, lógico que está protegido aquelas pessoas que já estão separadas judicialmente, ainda não pediram a conversão em divórcio e tudo mais,
elas estão protegidas porque elas não podem ser prejudicadas pela alteração da lei, nem pela alteração da interpretação da lei, que muitas vezes determina muito mais a pauta de conduta a ser seguida pelo jurisdicionado do que a lei propriamente dita. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, a análise do precedente de hoje. Se ficou com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários, deixa também sua opinião, se você acha que realmente nem tem que existir mais a separação judicial, ainda que de forma autônoma, sem ser um requisito para o divórcio. Se você, por acaso, está acompanhando a comissão da reforma do Código Civil, comenta aqui também como que estão esses debates, como que está sendo levada essa questão da diferença entre divórcio e separação judicial, se a separação judicial realmente vai sair totalmente do Código Civil, enfim. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, opiniões, sugestões de outros vídeos. Mais uma vez, muito obrigada por acompanhar aqui o canal. E, de novo, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar o canal com outras pessoas, porque, como eu falei, quanto mais o canal for compartilhado, a gente vai continuar crescendo e eu vou conseguir continuar produzindo esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!